A Champions vem aí. Você quer saber os favoritos, né? Você quer os palpites da galera, né? Quer dar aquele print pra ver se a gente vai acertar, vai errar, pra zoar a gente no final? Produzir meme. Produzir os memes, eu te conheço. Vinhetinha, vai. Tem pra mais de 100 programas, eu acho. Eu não vou lembrar se a gente fez isso na Champions passada, mas provavelmente Tô procurando, fez, inclusive, né? agora isso. Como que ficou? Acertamos o campeão? Vou ver agora, Colocamos o campeão na 10? Vou ver. Eu Será? acho que não. Eu acho que não, porque o City era o favorito, Era o né? favorito. Eu acho que a gente foi de City. Quando começou a temporada acho que tinha passada. Real e Bayern na 9, eu acho. Exatamente. É isso? City na 10, Real Bayern na 9, Arsenal e Barcelona na 8. E o Borussia Dortmund, finalista, na nota 2. 2. Você vê, né? Também os caras caíram no grupo da morte, né? A gente já tinha os grupos, eu acho. Já quando fez tinha o programa. E hoje tem os confrontos. Agora já, temos os o caminho confrontos, porque não tem da mais fase de grupo. liga. Separamos esses aí, os favoritos para Champions 24-25, na ordem alfabética já conferida pelo Wallace Borges. Certo? Vamos começar? Like aí, tá, galera? Vamos lembrar porque Sua avaliza. Cara, sabe o que me pega muito? Do aleatório. As piadas, elas são há 100 programas, as Mesma mesmas, coisa. e a gente se diverte 100 vezes. E a vou te mesma falar, coisa. olha o que o Pseudo acaba de me dizer. Cara, rolou uma troca aí Ih, no meio da teve produção. troca-troca? E eu não garanto a ordem alfabética. Ele acabou de dizer isso. Não, eu já posso Eita. cravar que tem coisa errada, então. Aí, já deu cagada. Não vamos esquecer da palavra surpresa lá, hein? Ah, tá bom. Nos últimos, eu acho que a gente não lembrou. Pra ver se a galera é canalha de avançar até o fim do programa ou se fica aqui na discussão inteira. Tá bom. Valorizamos quem fica o programa todo. Perfeito. Vamos começar com o Arsenal. Rapaz... Então, na temporada passada, você lembrou que a gente pôs o Arsenal na 8, né? 8, Ele isso. ficou numa posição de destaque, então, aqui. Ficou. Ele chega com mais ou menos favoritismo, assim, holofote em relação à temporada passada. O Arsenal, pra mim, foi um pouco decepcionante na temporada passada. No todo até? Premier League, tudo? Não. Na Champions. Na Champions, Premier tá. League tava ali no bolo, cara. Ganhar do City é muito sempre difícil. muito complexo. Ele fez o que precisava. Na Champions ele fez o que dava Fez o que pra... Na podia. Champions não, na Premier League fez o que dava pra fazer. Mas na Champions eu esperava um pouco mais, assim, o jeito que cai, né, é um jeito que eu esperava um pouco mais do Arsenal, assim. Eu ainda acho muito forte, acho o Arsenal muito forte, acho o Arsenal até, se você olhar nível de elenco, é mais forte nessa temporada, tem algumas chegadas, tipo a do Calafiori, era uma questão que o Arsenal tinha no elenco e vai aos pouquinhos se resolvendo. Eu acho, cara, eu sei que muita gente fala, pô, o Arsenal é pipoqueiro, não vai ganhar de jeito nenhum. Eu discordo um pouco disso, sabe? Eu não sou muito esse cara de cravar as coisas, nunca vai ganhar, não tem camisa, etc. Eu acho que é um time forte, eu acho que pode brigar pelo título, eu colocaria numa 6, 7 por aí. 7. É mesmo? 7, por aí. Essa é que se espantou. Por quê? Eu sei que... Era mais? Eu É que eu acho... acho que não precisa botar, não vai cumprir Eu acho que é todas as notas. no mínimo para repetir o 8 do ano Será? passado. O time tá mais experiente, com as peças que no ano passado chegaram para ser titulares mais adaptadas. Trouxe 2 jogadores muito bons para compor, o Calafiori e o Mikel Merino, que são 2 Merino jogadores acabou de muito fechar bons. essa semana. Então, assim, eu acho que tem aquela questão de sempre de revezar com a Premier League, que é muito custoso. Eu queria levantar essa bola Ainda pra vocês. mais para perseguir o City. Esse ano tem um ponto que para mim vai ser primordial, que é a possível punição do City. Então, na Premier League. Então, talvez a possível punição do City na Premier League torne as coisas na Premier League menos complicadas. Eu acho que no mínimo é para repetir o 8 do ano passado, cara. O Arsenal desse ano tá mais forte do que do ano passado. Eu acho que sim, mas eu consigo ver... talvez a gente não precise repetir, mas eu consigo ver pelo menos 2 times destacados, mais favoritos que eles. Considerando que a gente ia ter, tem 3 9s, eu pensaria até o Arsenal na 9. Mas pra mim, no mínimo é 8. Tá bom, Porque, pode ser 8, pode ser. Meu ponto 8. é o seguinte, assim, eu tô pegando aqui, na Champions passada, que ainda era grupo, o Arsenal ficou em primeiro e ele tinha um grupo, assim, muito administrável. Sevilha... Era PSV, Lens e Sevilha. Acho que ele chega até a perder pro Lens na primeira fase. Mas isso não compromete, ele acaba se classificando em primeiro. Só que ele sai desse cenário onde a temporada, é importante lembrar que além da Premier League, tô falando para todos os ingleses aí, tá? Além da Premier League ser a liga mais exigente do mundo, mais forte do mundo, a Inglaterra tem 2 Copas Nacionais. Então ele vai ter um cenário de 4 competições com uma Champions agora que é mais esticada. Ele, o City, Liverpool, todos os ingleses. Para uma Champions mais esticada, onde ele não vai conseguir administrar tanto, porque é pauleira.
E eu acho que todo. dentro Mas é que eu dessa acho que ideia... ele se preparou para isso, trazendo mais peças. Eu tô curioso para ver os ingleses assim nesse novo formato da Champions. Eu acho que essa ideia do que o Vitor falou de ser punido, né, do City ser punido, talvez, cara, coloque um peso no Arsenal dentro da Premier League muito grande. Pode ser. De talvez, tipo assim, cara, se acontecer, né, de fato, a gente tá conjecturando. Tipo assim, tô com a mão na taça, eu tenho aqui pra resolver. Tem eu e o Liverpool e o City a 8 pontos atrás pra ganhar. Vamos ver o quanto isso impacta. Mas tudo bem, acho que o Arsenal tá no top 5 favoritos da Champions. Eu acho que ele tá mais forte. Eu acho que ele tá mais forte do que do ano passado. Nesse cenário... E também, assim, dentro da Champions do ano passado, da temporada passada, acho que o Arsenal deixou muito a desejar em nível de atuação. As atuações do Arsenal ficaram bem abaixo na Champions do que as atuações na Premier League. Passou pelo Porto no limite, aí contra o Bayern foi pior que o Bayern nos 2 jogos. Então, assim, eu acho que tem isso, mas eu vejo o time mais forte do que no ano passado. É que eu, particularmente falando, sendo bem sincero, eu só vejo 2. Assim, como favoritões, eu vejo 2. 2 pra segurar pra 10. 2 pra segurar pra 10, então eu deixaria... Como a gente não precisa cumprir todas as notas, eu deixaria só esse que não ganhar pro 10, eu deixaria ele sozinho na nota. Pode ser. E o Arsenal abaixo disso. O sorteio nem foi tão cruel assim com o Arsenal, tá? Assim, ele tem ali um PSG que é chato, ele tem uma Inter, uma Atalanta, que foi campeã da Europa League, o Sporting, que vem num momento muito bom, atual campeão português, mas em compensação ele tem o Shakhtar, que hoje não tem casa para jogar, tem Dinamo Zagreb, tem Mônaco, nem é dos piores. Mas eu tô curioso, acho que a corda do inglês, do time inglês, pelo calendário e pela exigência da Premier League... Tem o Sport, que pode dar um trabalhinho. Inclusive, ele eliminou o Arsenal, o Sport eliminou o Arsenal 2 temporadas atrás, ou 3 da Europa League. Acho que a corda do inglês ela é sempre muito esticada, ela vai esticar um pouquinho mais com essa Champions nova vai impactar muito nesse que a gente vai falar agora. Aston Villa? No Aston Villa. Primeiro, também acho. Porque... Cara, primeiro, tem 2 coisas pra mim, 3 coisas. Uma, o amigo já falou, que é o fato da Premier League ser muito impactante no calendário dos times ingleses de maneira geral. A segunda é, times que furam a bolha muito, às vezes até antes do que deveriam a classificação para Champions. Recentemente foi o Newcastle na Premier League, segue a mesma coisa para o Aston Villa, Union Berlim na Alemanha, o próprio Girona vai ser agora, quando o Villarreal foi na semifinal da Champions, ele pagou o preço do Campeonato Espanhol. Villarreal. Por que acontece? A questão é simples. Cada jogo de Champions impacta em 2 da Liga Nacional. O que vem antes e o que vem depois. E agora são mais jogos na fase de Liga, são 8. Então a gente vai ter pelo menos 16 jogos, se a matemática não tiver me traído, impactados diretamente do Aston Villa, numa liga muito complicada, numa liga muito difícil. E o terceiro argumento que eu tenho aqui pra mim, perde um pilar do time, que é o Douglas. Ele vai pra Juventus, né? O Douglas Luiz é um dos grandes jogadores desse time. E tem o Diaby, que vai jogar na Arábia. Eu acho o Aston Villa um pouquinho mais fraco da temporada passada e que o calendário vai impactar demais o trabalho desse time pra temporada 2024-25. Pra mim é nota baixa pro Aston Villa a nível de favorito. E essa reposição do Douglas Luiz, você não vai achar outro Douglas Luiz tão fácil, mas ela não é do mesmo nível, né? Que é o Onaná, que estava do Everton. Do Everton. Não é do mesmo nível. Eu acho que o Douglas Luiz faz mais coisas, mas o Onaná acho que é um bom volante também, muito bom volante. Eu acho que ali é 1 ou 2, porque não é 0, porque o meu 0 acho que tá muito claro aí. O sorteio também poderia ter sido pior pro Aston Villa, tá? Não é dos piores, não. Tudo bem, ele vai ter o Bayern, vai ter a Juventus, vai ter o Leipzig. Mas em compensação ele vai pegar Clube Bruges, é acessível. Vai, o Aston Villa é acessível. Celtic é acessível. Young Boys é acessível. Bolonha, que já não tem mais o Thiago Motta, que tá voltando a Champions depois de um tempão. Mônaco. Eu acho que esse cruzamento, esse caminho do Aston Villa dá ótimas possibilidades para avançar da primeira fase. Pelo menos até os 24. Eu também acho, e acho que ele vai pagar mais o preço na Premier League. Até o pessoal do Aston Villa Brasil me pediu para fazer uma análise do que eu projetava e eu falei exatamente isso. Acho que o Aston Villa vai ter mais trabalho para voltar a ficar entre os 4, 5 da Premier League do que propriamente fazer uma campanha ruim na Champions. Porque se você parar pra pensar, quem era o dono dessa vaga, né? Na projeção? Era o Manchester United, era o Chelsea, era o Tottenham. Não era o Aston Villa, também como não era o Newcastle. Então, meio que você sobe, você dá um tiro muito mais alto do que o esperado, né? Como não era o Bolonha na Itália, né? Como não era o Stuttgart, como vai ser agora. O Stuttgart foi vice-campeão e o Girona. E o Girona. Mas então, o Aston Villa pra mim não é o meu 0. Pode ser o 2. Não é o meu 0. Pode ser o 2. Fecha o 2? 1 ou 2, pra mim tá bom. Atlético de Madrid. Então, eu acho que ele fez boas movimentações no mercado. Acho que ele fez muito boas até.
embora o Julián Álvares ainda não tenha engrenado, pelo menos no momento que a gente está gravando, a gente está gravando esse programa dia 30 de agosto. A gente está gravando esse programa depois do Atlético empatar com o Espanhol em casa. Com o Espanhol em casa, 0-0, numa partida muito pobre. O Espanhol acabou de voltar da segunda divisão. Eu acho que são contratações boas para um time que está tentando mudar ali o perfil, sendo um pouco mais agressivo. No ano passado teve isso em boa parte da temporada, embora não tenha conseguido mostrar no mata-mata mesmo da Champions. Acho que ali, cara, é um 5 ou 6, eu acho, em termos de força. Eu acho o Arsenal mais forte também. Não, bem mais forte. O Arsenal mais forte. Bem mais forte. Eu acho que assim, você pega o Atlético de Madrid, tem muito uma incógnita, né? De como o Simeone vai montar esse time. A Tati Mantovani, acho que recentemente, falou que... Porque ele tem muitos jogadores de frente bons. Por exemplo, no último jogo jogou com o Julián Álvares, recém-contratado, e o Sorloth também recém-contratado. Então, uma dupla de ataque. Será que ele vai colocar o Griezmann para fazer um camisa 10 ou vai ser um segundo atacante? Como que isso vai se formar? O Atlético de Madrid no último jogo jogou com 5 defensores, que é aquele estilo Simeone que a gente está acostumado também. Assim, cara, eu acho que muito vai depender de como o Simeone vai soltar o freio desse time assim para deixar ele fluir para nível de Champions League. Mas, uma coisa a gente pode dizer, cara, o Simeone ganhar Champions, ganhar final de Champions, até agora ele não ganhou nenhuma. Mas eliminatórias de Champions, jogo de ida e volta, ele sabe jogar. Ele sabe jogar. Já eliminou todos os times. Pelo menos o Liverpool, quando o Liverpool era muito melhor, o Simeone foi lá e eliminou. O Barcelona, quando o Barcelona era muito melhor. O Bayern, quando o Bayern era muito melhor. Ele sabe fazer. Eu colocaria numa nota 6 por esse respeito ao Simeone, de como ele sabe viver as eliminatórias de Champions League, apesar de que ganhar não foi o forte até agora. Mas vamos lá. Isso a gente está projetando... São duas derrotas meio bizarras, né? Uma que ganhava até os 48 do segundo tempo e a outra que você foi bem melhor e perdeu nos pênaltis. Perdeu o pênalti, né? Inclusive. Perdeu o pênalti, você foi bem melhor no jogo e acabou sendo perdido nos pênaltis. A gente está projetando aqui o Simeone forte em mata-mata, assim, claro. né? Na linha do que o Wallace disse. Mas vamos lá. É uma fase de pontos corridos, uma fase inicial agora diferente, né? Se a gente Vocês veem algum aqui... risco do Atlético não ficar entre os 8? Ter que jogar uma repescagem em fevereiro? Tem, acho que claro, tem. Claro que tem. Acho que tem. Né? Tem. Porque assim, ele vai pegar na primeira fase. Ele tem umas pedreirinhas na primeira fase, tá? Ele tem o Leverkusen, que hoje, é um inferno. Ele tem o PSG. O PSG, né? É um confronto chato. Ele tem o Benfica, ele tem o Leipzig. Não é assim muito tranquilinha. Quase todo mundo... Porque como só... Eu já falei isso, né? A gente tá falando muito sobre a fase de liga, o quanto ela impacta. Pra mim, a grande mudança, fora essa, que impacta muito o modelo da Champions, é o playoffs. O fato de... Vamos jogar, hipoteticamente, pro modelo antigo. É como se só o campeão do grupo passasse direto pro mata-mata e o segundo e o terceiro brigassem ali no playoffs. Pode ser. Porque na prática é isso. Só os 8 primeiros vão. E os playoffs que vão acontecer em fevereiro, se não me engano. Isso, no meio do carnaval. Início de fevereiro. Meio do carnaval. Não vai ser? O carnaval será em março. Que delícia. Mas com as oitavas da Champions. Tá bom. E logicamente... Se marcarem o carnaval pra julho, vai ter Champions Vai ter em julho. Champions. Tava achando que eu tinha ganhado meu carnaval? Não. E logicamente a Champions é muito mais importante que o carnaval. Isso aí qualquer ser humano sabe, né? Mas eu acho que assim, até os inumanos, como diria aquele nosso amigo, até os inumanos sabem. Eu acho que mesmo jogando um playoffs, o Atlético de Madrid é muito forte pra ir avançando. Que se a gente for considerar, se a gente fizer o que o Wallace falou, que, mais uma vez, brilhante a ideia de Wallace, um abraço pro Neto, se a gente botar 1 no 10, 1 no 9, aí ficam 3 no 8 e 3 no 7, esses seriam os nossos eleitos para passarem de fase direta. Bom. Seriam os nossos eleitos para passar de fase direta. Verdade. Pensa, né? Gostei. Seriam 2 mais 3 mais 3, se eu não errei na conta, dão 8. Então seriam os nossos eleitos para passarem direto pro Ou seja, dessa vez nós não seremos cobrados apenas pelo 10, mas também pelo 9, né? Pelos 8. Já estamos na enrolação, cara. Só vai. Meu Você vai ser cobrado, vai embora. É o famoso, nós já estamos, ó. Já estamos. Larga o Atlético no 5, 6, é isso que vocês falaram? Eu vou de 6. Faz 6. E o Barcelona de Hansi Flick? Então, assim, a gente está gravando depois da terceira rodada disputada do Campeonato Espanhol, quando o Barcelona jogou 3 vezes e ganhou as 3. O começo tá legal. As 3 por 2-1. E as 3, quer dizer, as 3 não, 2 das 3 fazendo um primeiro tempo ruim e um segundo tempo muito bom. Foi assim contra o Valência fora de casa e contra o... Atlético Bilbao. Não, o Atlético Bilbao foi em casa. Contra o Raio Vallecano. Nesses 2 jogos fora, o time foi mal no primeiro tempo, confuso, fazendo força para jogar e fez ótimos segundos tempos. Com um cenário do Hansi Flick
acabando de chegar, com muitas lesões, vários jogadores, Frank de Jong, Ronald Araújo, Gavi. Aí ele acha um Bernal na divisão de base, lá na categoria de base, um moleque, 17 anos. O cara arrebenta o joelho, tá fora aí por um tempão. Então, assim, eu acho que a margem de crescimento do Barcelona com o Hansi Flick, ela é muito alta. Ela é muito grande. Já achou um lugar pro Rafinha jogar de 10, de camisa 10, que tá funcionando. Então, assim, Yamal vai crescer ainda de produção, ainda mais. O Dani Olmo chegou já fazendo o gol de vitória. Então, assim, acho que é uma margem de crescimento muito boa pro Barcelona. Já que a gente vai deixar o 9 isolado, eu colocaria o Barcelona na 8. Não sei se eu tô sendo muito emocionado. Otimista. Não sei se eu tô sendo muito empolgado. Mas eu acho que o Barcelona vai passar entre os 8 direto. Eu tenho um ponto, até você estava falando do Rafinha, que agora com a chegada do Dani Olmo não dá pra saber se ele vai ser de fato o 10 do time, né? Por exemplo, quando o Dani Olmo entra agora contra o Raio Vallecano, o Rafinha vai jogar na esquerda. Vai jogar na esquerda, inclusive porque o Ferran Torres tinha quebrado a bola no primeiro tempo. Padrão Ferran Torres, né? Mas, inclusive, o Rafinha dá Ferran assistência. Torres Brasil vai ficar Tiburão Brasil vai procurar. E o Rafinha vai muito bem dar assistência. Eu só tenho um ponto. Eu não colocaria na nota 7, o Barcelona. Porque eu acho que o elenco do Barcelona é curto pra temporada como um todo. Hoje você pegar o Bernal, que você falou, né? Achou lá na categoria de base, já vai fazer falta. É um cara que tá machucado. O Gavi... Até o De Jong voltar? Até o De Jong voltar. O Gavi ninguém sabe ainda exatamente quando ele volta. Eu acho o elenco do Barcelona Ronald Araújo vai só em novembro. Exatamente. Então eu acho o elenco do Barcelona curto. Isso pode impactar em mais jogos de Champions. Eu acho que isso é uma coisa... Cobrar um preço maior, cara. São 8 jogos, não são mais 6 jogos. Então, no teu balizamento ali, ele tá atrás do Arsenal. Eu acho que ele tá atrás do Arsenal. Eu colocaria o Barcelona na nota 7. Você decide. Eu vou na 7 também. Tá. Só que tem um ponto, só pra não ignorar, acho que tá na 7 também, o Barcelona tem um craque geracional que está se desenvolvendo, que é o senhor Lamine Yamal. E que entra nesta Champions com outra roupagem, né? No ano passado ele estava entrando, o cara dos recordes, do novinho, não sei o quê. Hoje ele já entra como um cara que decidiu, não sei se decidiu, mas impactou um título de Euro. Foi importante pro título. Impactou diretamente o título. Impactou diretamente um título de Euro. Pra dizer que a principal cara do Barcelona nessa temporada é o Yamal. Claro. Vai dividir ali os holofotes com o Lewandowski, etc. Mas, cara, e eu acho que isso pode ser bom pra ele, mas também tem que ver a nível de marcação, se vão triplicar a marcação nele. Tem que ver. Curioso pra ver que nota nós vamos dar pro Leverkusen. Rapaz... Chega com expectativa alta, né? E manteve a base. A galera ficou. Manteve praticamente todo mundo, né? Contratou, inclusive, o Alex Garcia, né? Que era do Girona. Foi pra lá, inclusive, isso vai impactar quando a gente for analisar o Girona. Eu acho o time do Bayer Leverkusen maneirinho pra essa temporada. Nossa. Eu acho assim, é um time... dá pra cravar que ele não vai fazer uma temporada como ele fez a temporada passada, tá? Pô, é muito difícil, você passa tanto tempo invicto. Pô, é quase impossível. E só perdeu a final, né, pra Atalanta, né? Só a única... Foi o único jogo, né? É verdade. Você perdeu um jogo na temporada inteira. Tipo assim... Basicamente, ele perdeu o Rosleck, que era um segundo atacante. O tcheco. Que era o reserva da galera de frente, ou do Boniface, ou do Schick. Mas... considerando que o Boniface não vai se machucar de novo, então você passa a ter 2. E perdeu o Kosunu, que foi para a Atalanta por empréstimo, e basicamente o Stanisic, que foi devolvido para o Bayern, né, que era o reserva da lateral direita. Muita gente achava que o Frimpong ia sair, mas o Frimpong até... Se bem que a gente está gravando antes da janela fechar totalmente. Está gravando dias antes. Não é hoje que fecha? Acho que é segunda. Fecha segunda-feira. Segunda, dia 2. Que é o dia que a galera tá vendo o programa. O Frimpong, até onde a gente foi, ficou. Então, assim... Tem uma questão aí que me faz pensar, que é o fato desse núcleo não ter muita experiência de Champions. Quem mais tem experiência de Champions ali é o Xhaka, que jogou muitas vezes com o Arsenal, jogou Champions. Se bem que eu nem sei se o Xhaka jogou com o Arsenal. Acho que não, porque o Arsenal voltou agora, né? Ficou acho que ele nem deve ter jogado, Então, enfim... Eu tenho dúvida se alguém do time titular do último jogo jogou a Champions. Bom ponto. Talvez o Jonathan Tah deva ter jogado uma vez ou outra, enfim. No último jogo, por exemplo, foi Radek, Tapsoba, Andres Hincapié. Telha, Alex Garcia, Xhaka, Belocian.
Adli, Terrier e Boniface. Dificilmente alguém jogou. Se pá, ninguém jogou, mano. Então, assim, a falta de experiência de Champions pode ser um problema para esse time, né? Porque esse núcleo, embora o Bayer Leverkusen vire e mexe apareça aí, esse núcleo não jogou. Mas olhando aqui, eu acho que esse Bayern é 6 ou 7. Eu pensei num 7. É 6 ou 7. Eu pensei num 7. Manteve o Xabi Alonso, manteve praticamente todo mundo. Manteve o Wirtz, que é um cara que está no radar da primeira prateleira da Europa. Que em condições normais tem que ser pelo menos top 10 aí de bola de ouro, deveria, né? Deveria, né? Jogou muito. Eu pego uma nota 7. Embora eu ache o Barcelona mais forte do que ele, eu pego uma nota 7. Não tem 7,5, né? Se tivesse um 7,5, talvez você botasse o Barcelona no 7,5 e ele no 7. Mas eu pego um 7 aí. Eu não tenho o argumento... por exemplo, o Grimaldo eu sei que já jogou pelo Benfica, jogou, né? O Grimaldo jogou pelo Benfica. Talvez esses caras. Mas beleza. Cara, então, eu não tenho argumento nenhum pra achar que o Bayer Leverkusen vai despencar nessa temporada. Tem o Mukiele, que já jogou pelo PSG, que chegou emprestado. Acho que a gente pode imaginar que seja muito difícil repetir o que fez. Mas também uma queda abrupta, talvez não ocorra. Eu acho que cara, não tem nada que nos diga isso. O elenco foi mantido, o treinador foi mantido, algumas peças chegaram. Eu acho que a tendência é que esse time seja mais ou menos no mesmo nível. Talvez ele até nem seja campeão da Bundesliga, tá? Pode ser que o Bayern faça um bom ano, seja campeão, o Bayern perder 2 Bundesligas seguidas. Mas acho que o Bayer Leverkusen vai performar num excelente nível. Eu coloco o Bayer Leverkusen entre os 8. Entre os 8? Que então seria a nota 7. 7, tá. Ok. Tá, beleza. Esse é uma dificuldade para analisar. Porque o treinador que trouxe já aumenta essa dificuldade, né? O Kompany fez um trabalho excelente no Burnley para subir, ganhou a segunda divisão com sobras. Depois foi rebaixado, porque é a dificuldade de quem sobe na Premier League. Para você se manter é dificílimo, o sarrafo está muito no alto. Então, mas ele trouxe um técnico rebaixado. Beleza, acho que é injusto falar isso. Porque, assim, justo no sentido de resumir o Kompany a isso. Porque ele fez um trabalho tão bom, absurdamente bom, com o Burnley subindo com sobra no Championship de 2 anos atrás, né? Na segunda divisão 2 anos atrás. Mas ainda é um técnico com pouquíssima bagagem, pouquíssima rodagem. Não. É um técnico muito jovem, que talvez aconteça com ele o que muita gente atribui, que durante muito tempo aconteceu com o Rogério Ceni, que ele vai treinar caras que jogaram contra ele, que às vezes o cara ainda olha ele como se fosse um companheiro ali, de profissão. Hierarquia, mas nem que fazer isso de sacanagem, mas acho que naturalmente. Então, assim, acho que tem. E um time que tinha muita coisa a fazer do ano passado, né? Do ano passado praticamente não deixou legado nenhum. Agora, é um time muito qualificado, né? É um time muito qualificado. Eu acho que, pensando em Champions, estava aqui até olhando a tabela do Bayern de Munique, que é uma tabela não tão complicada, pega um PSG se remontando, pega um Barcelona que ele tem levado vantagem, Benfica e Shakhtar fora de casa, mas sem em casa. Provavelmente na Polônia. Dinamo de Zagreb tranquilo, Bratislava tranquilo, Aston Villa pode dar um pouquinho mais de trabalho e o Feyenoord que pode dar um pouquinho de trabalho. Eu acho que a tabela é boa pro Bayern. Eu acho que seria nota 8. Então, quando o Bayern, depois de passar pelo que passou, porque assim, passar uma temporada sem ganhar a Bundesliga já é um choque para quem estava ganhando uma atrás da outra. Você ganhar qualquer outro título, nem Copa Nacional, sim, é uma porrada pro Bayern. Aí quando você vira essa temporada e traz um técnico mais jovem do que aquele que ganhou a última Bundesliga, sim, sem tanta experiência assim, você não tá dando um recado, não vai ser agora. A gente tá pensando em construir um negócio, sabe assim, porque eu acho que quebrou uma expectativa de que eu olhava e falava, agora o Bayern vai trazer um grandão. Medalhão. Agora vai pro pau, vai vir um medalhão. E não veio, né? Não veio. De fato não veio. Eu acho que isso, às vezes, o Bayern, mas por vários momentos o Bayern faz isso, assim, né? Ele tem uma ideia de futebol muito bem estruturada e contrata gente, seja para os bastidores ou para técnico, ou até jogadores que vão de acordo com essa filosofia de jogo do Bayern de Munique. E, cara, se você olhar o elenco, você pegar do meio para frente, pegar do jogo da estreia da Bundesliga, né? Kimmich, Pavlovic, Olise, eu sempre fico na dúvida se é Olise ou Olise, mas enfim, Olise,
Musiala, Gnabry e Harry Kane. É um bom time, cara. É um bom time. Você pegar, por exemplo, ainda tem um Thomas Müller no banco. Mas alguns que estão sendo construídos, né? Sim. Tipo, o Olise, um potencial absurdo. Musiala Foi o cara da França na Olimpíada, por exemplo, né? Então, assim... Crystal Palace. Que saiu do Crystal Palace e tudo, então, assim, mas é um cara que precisa ser construído. Você olhar o banco, por exemplo, você tem o João Palinha no banco, eu acho um bom jogador, Goretzka, tô pegando do último jogo, tá? Goretzka, você tem o Matistel, que é um cara que chama muita atenção. Potencial absurdo também. Você ainda tem o Sané machucado. Enfim, cara, eu acho um time muito forte, cara. Eu acho um time muito forte. Eu acho que no momento que a gente tá gravando, tem um jogo do Bayern, né? A gente não tem como analisar. E que ele sofreu pra ganhar. Ele sofreu, mas também é o primeiro jogo da temporada. Também. Eu acho que não tem grandes argumentos pra gente diminuir além da outra. É saber se o trabalho do Company vai andar. Porque peça ele tem. É isso. Como é que vai ser a adaptação, uma nova liga? E também mudou a direção de futebol do Bayern também. Então tem que ver como é que os caras vão estar com paciência com ele também. Que eu imagino que sim, não adianta você tirar ele de lá achando que ele vai dar resultado de cara. Ao mesmo tempo, por um gigante como o Bayern ficar, por exemplo, 2 anos sem ganhar a Bundesliga, né? Crise absurda. É uma crise absurda. Uma crise muito grande. Você vir de 11 títulos, ficar 2 anos sem ganhar e tudo. Mas eu acho que um 8 é razoável. E assim, que não vai nem dar pra dizer que ele perdeu o último campeonato num detalhe. Não, assim, o Leverkusen atropelou. Exatamente. Não competiu, né? Não teve graça. Não teve competição. Isso, o Bayern já perdeu. Mas perder sem competição com o peso de dizer é o Leverkusen, vai amarelar, vai ratear, e o Bayern não conseguiu chegar. Porque na temporada anterior ao título do Leverkusen, o Bayern poderia ter perdido o título na última rodada pro Dortmund. Foi o título culposo, né? O título culposo, sem intenção. Mas não foi o caso agora do Leverkusen. Que no caso do Dortmund teve a lesão do Bellingham, né? Na reta final. Não sei se... É que dessa vez não teve. Vai se o Wirtz se machucasse, poderia acontecer, mas não aconteceu. Que nota então pro... Eu acho que 8 tá... Apesar de tudo, 8. Apesar de tudo. Pela força do elenco, acho que é muito jogador, cara. É muito jogador. Apesar de tudo, tá à frente do Bayern Leverkusen pra mim na Champions, por isso. É muito jogador também. E pesa a experiência. Pesa a experiência. Benfica, a gente pode dizer que já chegou mais forte para outras Champions do que vai chegar agora? Eu acho que muito mais. Acho que hoje não é o principal time português, né? Não. Na bola, né? No momento. Acho que não só isso. Até a nível de competições europeias, o Benfica já foi bem mais forte do que eu acho que para essa temporada. Não acho um time horroroso. Não acho um time... Acho que tem talentos, por exemplo, você pegar o Antônio Silva é um zagueiro que eu gosto muito, assim. Tá pra sair também. Tá pra sair, isso que eu ia falar. Chegar exatamente nesse ponto. O Antônio Silva é um zagueiro que eu gosto muito. Ele é meio chuvas e bordoadas às vezes? Sim, inclusive na Champions, mais do que o padrão. Mas é um cara que eu gosto muito. Acho que é um time que, por exemplo, com a saída do Di Maria, vai ter que alguém também chamar a responsabilidade de ser o cara desse time. Cara, eu acho assim, é um time mais frágil. É a saída do time titular, né? Porque ele ainda tá lá, né? É verdade. Na minha cabeça ele não tinha saído, é verdade. É que tinha o papo dele vir pro Rosário, aí deu um problema lá. Não, na verdade não falei de time titular, não. Eu achei que tinha saído mesmo, tá? Só fazer a correção. Não minto. Jornalismo de verdade. Perfeito. Jornalismo de verdade. Trabalhamos com verdade. Exatamente, eu achei que tinha saído. Na minha cabeça tinha coisa de voltar pro Rosário e aí acabou pegando isso. Mas enfim, pode ser até que ele volte pro time titular. Você falou do Antônio Silva, agora o Pseudo tá lembrando. Tem um espectador nosso aqui do 0 a 10, que ele é de Portugal. E a gente fez um programa uma vez dos jogadores subestimados, né? E aí ele mandou um comentário que a gente deveria fazer um programa de superestimados e colocar o Antônio Silva. O Antônio Silva? Eu gosto dele. Ao Antônio Silva. Eu gosto dele. Tentando lembrar o nome dele, rapaz. Eu gosto dele. Mas enfim, comentando aqui. Eu acho que vai ser mais ou menos ali perto do Aston Villa, cara. 2, 3. Eu acho que é um pouquinho mais, porque... pode ser 3, cara. Porque tem o trabalho do Roger Schmidt, que é bom, mas, por exemplo, se você pegar o time titular, tem muito jogador novo, assim, de titularidade, né? Os laterais, o Barreiro, que tem jogado por dentro, o Prestiani, que também, então assim, tem... Vai faltar uma casca aí, talvez, o Pavlidis, né? Que tem sido o centroavante. Arthur Cabral também, tá pra sair também, né? Cabral, agora, pode ser Leonardo também. O Marco Leonardo tá com proposta do... Al Hilal. Então, assim, acho que o trabalho do Roger Schmidt... Ele tá começando de novo. Então eu diria que seria uma nota 4 ou 5. E a tabelinha é meio enjoada, viu? A tabela é um pouco complicada mesmo. Barcelona, Bahia, Juventus, Atlético de Madrid. A tabela é enrolada para ele. Eu diria uma nota 4, diria 4 ou 5. Vai de 4, Alas Borges? Pode ser, vamos todos. Vamos todos? Vamos de 4 aí. Ok, vamos lá. Pode ser, fechou. Benfiquinha na 4. Dortmund, atual vice-campeão. Cara, então, o Dortmund calou meio nossa boca na temporada passada. Mas tem troca de treinador, né? Aquelas boas surpresas. Muita coisa, né? Sai o Terzic, entra o troca Sahin. de treinador, sai Hummels, sai Royce. O Royce já não era muito usado, mas é vestiário, né? Fulkrug.
Sai o Fulcro. Então, assim, ele perdeu muito, está começando de novo. Qual é maior, Sarrinho ou Kompany? Acho que pro nível do que a se temporada... no nível que se propõe, no nível que a temporada desse time... O que é a excelência pro Borussia e o que é a excelência pro Bayern de Munique, acho que o Kompany é mais Até arriscado. porque o Sarrinho já estava lá dentro, né? O Sarrinho já conhecia o clube, já estava trabalhando lá, então assim... Pro Kompany é um ambiente totalmente novo. O Kompany time novo, país novo, cultura nova, é tudo diferente pro Kompany. Agora, em termos assim, eu vejo muito parecido com o Atlético de Madrid. Eu iria na nota 6. Qual a semelhança maior que você enxerga? Não, acho que o estágio ali tem desafios, mas se a coisa der uma encaixadinha, ele consegue colocar. Tem peça pra... Eu acho o Atlético de Madrid mais forte. Tu acha mais forte? Então, eu acho no elenco mais forte não também. Não só isso, um trabalho mais longevo, né, cara? O Simeone tem esse elenco na mão. Há quanto tempo que o Simeone tem esse elenco na mão? Se você pegar o time do Borussia, ele tem algumas mudanças muito claras. Ele tem o clube na mão, né? Porque assim, os elencos vão mudando, né? O Atlético tem passado por algumas transformações aí de elenco. Né? Sim, total. Mas tem muitos caras de muito tempo, né? Só que eu acho que o Borussia tem um elenco... Eu acho o elenco do Atlético de Madrid melhor que o do Borussia. E acho que o trabalho mais longevo dá mais garantias, né? O trabalho tem mais legado. Eu iria nota 5 pro Borussia. Fecha? Bom argumento. Beleza. Rapaz, e o Girona, hein? O que Girona é o meu 0. Porque, assim, foi a sensação da última temporada do espanhol, mas os caras indo embora. O Girona é o meu 0 porque ele tem todo o ineditismo de um clube como o Girona jogar Champions. Isso tem um impacto. Total. Além disso, as referências do time no ano passado saíram todas. Ian Couto, Savinho, o Dobvik, o Alec Garcia, são os quatro o Eric Garcia, que era o zagueiro, voltou pro Barcelona. Então você tem aí 5 peças importantíssimas. O treinador ficou pelo menos. O treinador ficou. Pelo menos. O time foi destroçado. Mas você tem... Tinha que ser proibido, hein? Aí você bota um time que é montado... Claro que não tinha que ser proibido, mas assim, a competição perde. Perde muito. A competição perde muito. Que aconteceu um pouco também com o Stuttgart, mas que não tá aqui, mas poderia... É o livre mercado, Jorge. É o livre mercado. Verdade. Preciso admitir. Não, faz sentido, de fato. Mas é isso, né? Era com um time muito formado na base de empréstimos ou recompras. Então faz parte do jogo. Então assim, mas são 5 titulares, 2 na defesa, 2 no ataque e o cara que fazia funcionar no meio campo. Assim, é muito desfalque. Quebrou as pernas. Então assim, pra mim é o meu 0. Teu 0 também? Eu acho que tem uma parada que é isso. O time vai ser impactado na defesa porque perde, por exemplo, perde o jeito de se defender, que é o Eric Garcia, e o jeito de sair pro jogo, que era o Ian Couto. Você perde o maestro do meio de campo, que é o Alex Garcia. Você perde o diferencial das pontas, que é o Savinho. E você perde o teu centroavante. Cara, você perde tudo. Não há nada... Você perde espinha toda. Você só não perde o goleiro, né? Mas eu vou falar, da defesa até o ataque, tudo que um time precisa fazer será alterado nessa temporada, porque as principais peças seria pior se perdesse o treinador. Fora isso, soma-se aquilo que eu falei, o mesmo do Aston Villa lá, né? Que é um time... O Girona não era para ter... As previsões não colocavam o Girona na Champions. Não era um time para ir para Champions. E aí agora o campeonato, a La Liga vai ser impactante demais para esse time. Repito, são 8 jogos, não são 6. Eu compro o Girona na 0. Pode ser. Bom. Eu acho que se tivesse, por exemplo, aqui o Stuttgart, que é os 3 que a gente falou do mesmo modelo, né? Stuttgart, Aston Villa e Girona. E o Bolonha, são 4. Se tivesse Bolonha e Stuttgart, talvez eles pudessem brigar pelo 0. Mas como não estão, acho que faz sentido o Girona na 0. Inter, campeã italiana, Simone Inzaghi mantido. Eu acho a Inter eu fiquei um tanto quanto decepcionado na temporada passada, não porque pegou o Atlético de Madrid, né, cara? Mas o fato da Inter não ter dado valor à fase de grupos na temporada passada, como deveria, cara, o Lautaro ficou no banco metade da fase de grupos. No jogo que precisava, o Lautaro ficou no banco quase o tempo inteiro, se não o tempo inteiro, nem lembro exatamente. E aí o sorteio foi cruel, pegou o Atlético de Madrid pelo caminho. É verdade, a Inter perde na última rodada a primeira posição, porque ela não leva a sério o último jogo, é verdade. E aí ela se ferra no cruzamento. Eu tenho dúvida, o Pseudo pode ver se ele tiver mais rápido, se o Lautaro entra nesse jogo. Eu acho que entra no final, não lembro. E aí, cara, você pega esse time, eu acho esse time muito forte. De maneira geral, eu já achava a Inter muito forte. Não teve grandes baixas assim, né? Não. Se você for olhar, de saídas, né? Dos principais titulares da última temporada. Eu acho que basicamente de saída mesmo, de jogadores que jogavam mais, ele teve o Alex Sanches, que entrava ali,
em algum momento. Foi para a Udinese agora. Foi para a Udinese e teve a saída do Sensi, que entrava de vez em quando. O time titular era mesmo. O time e ainda trouxe bons reforços. Trouxe Carlos Augusto, trouxe Carlos Augusto já estava na última, trouxe Carlos Augusto, confirmou, né? Confirmou mas definitivo, trouxe Taremi e Zielinski. Zielinski é um bom jogador de meio campo. Eu vou te dizer... Eu acho essa Inter nível... Só para não fechar o que eu fechei, pra mim seria nota 8 ainda. Então, isso que eu ia dizer. Eu acho que é aquele time que não encanta. O Lautaro entrou aos 20 do segundo tempo. Viu? Eu falei, no finalzinho, no finalzinho. Então o que acontece? Eu acho que considerando que a gente teria agora uma vaga pro 8, eu tava na dúvida entre Inter e Liverpool. Eu estaria na dúvida entre Inter e Liverpool. Pra até falar os dois de uma vez só. Eu vou colocar a Inter na 8 por dois motivos. A primeira, aquela questão que a gente falou de revezar a Premier League com o Champions. E a outra, o trabalho do Arne Slot está começando agora. Incógnita, então, eu acho que dentro disso aí, eu estava na dúvida se o Wallace ia comprar a Inter na 8. É porque eu acho que não é uma Inter. Mas eu acho que a Inter é muito forte. Não é uma Inter que pratica futebol vistoso e encantador, mas é muito competitivo. É muito competitivo. Mas muito competitivo e joga a bola em vários momentos. Por exemplo, até eu... Repito, e fui sacaneado, a galera fez mesmo, mas eu volto a dizer, a Inter do ano passado era melhor que a Inter finalista. Muito melhor, né? Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida que era melhor. Nenhuma dúvida. E caiu para o Atlético de Madrid. Acho que tem muito disso que o Wallace falou, claramente, e o Wallace coordena boa parte dos jogos, então deu pra ver que a Inter tava levando a fase de grupos na flauta, que é coisa que não pode fazer na nova Champions. Agora não dá, irmão. Não, já não podia na antiga. Já não podia, que cobrou a conta. Mas é que às vezes não pagava o preço. Por um acaso a Inter pagou. Você tá ali... ela caiu pra jogar com o Atlético fora de casa, foi eliminado. Você tá ali agora em quinto, sexto e vai levando na flauta, de repente você perde, cai pra nono, tem que jogar o play-off. Mais 2 jogos a mais. 2 datas em fevereiro, né? Que podem te complicar muito. Eu sou um assíduo atleta e jogador de Futebol Manager. Vitor Sérgio era da época do CM, né? Eu parei porque aquela relação de dependência. Cara, você viu? Então eu parei porque o Vitor ele vai pro hiperfoco, né, no negócio, e aí a vida dele acaba. Perde filho, aí eu parei. Eu não tenho, a minha relação com esse jogo é de dependência, então eu não tenho instalado no meu... Saiu uma notícia, inclusive, que o meu parceiraço Fefux botou lá no Twitter dele. Sabe tudo, né? De FM, ele é o inclusive tá tendo nesse momento o Campeonato Mundial de Futebol Manager. Isso, ele tá cobrindo no canal dele. Ele tá cobrindo lá? Fefux. Beijo, Fefux. Encontrei o Fefux no shopping uma vez, gente finíssima. Maravilhoso demais. E aí, ele publicou um negócio que vários casamentos, eu não vou falar a porcentagem, nem o número, porque eu esqueci de falar. É data certeza ou não? Não, eu só não lembro, não vou falar o número exato pra não chutar. Mas que tem um número surreal de casamentos no Reino Unido que acabou por causa de Futebol Manager. Isso, gente. O camarada... Destruidor não sou nesse nível, de casamento, destruidor de lares. Eu não sou nesse nível, o camarada ficar na frente do computador e não dá atenção pra mulher, né? Que aí vem outro. Por favor, hein? Ó, faz o jacaré. Já que o Jorge falou em livre mercado, o mercado se regula. Se você não atende a demanda, alguém do mercado vai atender. Já diria o P.O. Box, é papo de jacaré. Ele vem, e leva pra mulher. Exatamente. Mas enfim. O mercado atende as demandas, irmão. Se você não tá atendendo a demanda... No Futebol Manager a nova Champions, né? Tá. Eu joguei umas 2, 3 vezes. Em todas, o 8º pro 14º, 15º era uma distância de 1, 2 pontos. Olha isso. Então a chance, claro, é simulação, não dá pra dizer que é a verdade. Então a chance de você ir pro playoff às vezes é 1 gol. Imagina, você chegar na última rodada... Você fica por 1 gol de ir pro playoff. Se chegar na última rodada, uns 6, 7 times brigando por 2 vagas, um monte de jogo valendo coisa ao mesmo tempo. E aí valendo vaga, numa dessa podia ser igual tinha a Copa do Nordeste, que às vezes na última rodada o time podia se classificar ou ser rebaixado, né? Podia ficar, assim, tem várias coisas. Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista, às vezes o cara joga pra classificar, mas se perder é rebaixado. Então vai ter umas coisas assim. Não foi a internet? Já que você falou de separações geradas, provocadas pelo Futebol Manager, ele achou uma notícia de 2012, em que era o FM ou era o CM, o Pseudo? Era o FM mesmo, já era o Futebol Manager, né? Ele tinha sido responsável, ele tinha sido citado como causa ou uma das causas de pelo menos 35 processos de separação. Reino Unido, isso ou Brasil? É isso aqui, acabei de achar. Foi o tweet do Perfux exatamente foi esse, né? Reino Unido, 35 casos de divórcio. Pelo menos 35 processos de divórcio tinham lá oficialmente citados como causa o Futebol Manager. Cara, e um bagulho, um desses divórcios convenceu a esposa a passar a lua de mel na Bulgária, para que ele pudesse visitar o time que ele estava dirigindo na segunda divisão búlgara. Não é possível.
Quase que aconteceu isso com o Vitor Sérgio e o Peterborough United. Peterborough United. Que era o time dele lá. Bom demais. Exatamente. Eu fecho aí com o são Messi falou. maluco. Eu acho que 8 Inter e 7 Liverpool. Tá Acho que bom. o Liverpool manteve bom. a base. Não contratou agora o Chiesa, né? Porque ele tinha contratado o Marmadashvili, mas só pro ano que vem, o goleiro. Cracaço de bola. Muito bom. E agora contratou o Chiesa, então acho que a base é a mesma. O Mardashvili foi o que pegou pra caramba na Euro. Pegou na Geórgia, na Euro. Então, enfim. E acho que a troca de treinador é um... Ainda que não seja um trauma tão grande, porque o Arne Slot está fazendo uma coisa legal ali e tudo, mas você está perdendo um cara que foi durante muito tempo o símbolo do clube. Então, acho que nesse momento o Liverpool pelo menos começa atrás. Acho que pode crescer. Eu, se tivesse falado do 7,5, né, entre Barcelona e Liverpool, pra mim o 7,5 seria o Liverpool. Dessa nota 7, eu acho o Liverpool mais forte. Isso, seria mais ou menos isso. Seria o mais forte pra mim. A gente já tem problema pra cacete, assim. Óbvio. Começa com o meio, não. É que você que falou, pô. Foi só um devaneio. Tá. Vale lembrar, né, a história do Mardashvili, ele vai chegar pro Liverpool só em 2025, ele vai ter que jogar em 2024, por causa da regra lá da Premier League, né? Isso, Você pode exato. comprar, emprestar. O que vai virar o Alisson nessa história, hein? É curioso, né? Mas ele é bem novo, né? O Alisson pode ficar mais 2, 3 temporadas. Há de se ver. Mas pelo menos passa a ter briga, né? Passa a ter briga real. Hoje o Keller não E também, vai quando precisa, não fica aquele trauma do cara... não vai jogar o Alisson. Aí é aquele desespero. Bom, e a Juve do Thiago Motta agora? Cara, o começo é muito, muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. E olha que eu tô falando um cara aqui que... Até o nosso Otávio Rodrigues, que às vezes comenta com a gente, que é um grande torcedor da Juventus, nosso produtor, craque. Acompanha futebol italiano pra caramba. Ele que é torcedor da Juventus, raiz mesmo, ele já tá cansado da Juventus. Só esse comecinho de temporada já foi mais legal que o ano do Alegre inteiro passado. Não, do que os últimos 2 ou 3. Os outros 2, né? Então, assim, cara, muito legal. Uma Juventus, que era sempre coisa da Juventus, que era, fazia um gol, administrava. Essa Juventus o jogo durava 200 minutos. Faz um, vai buscar o segundo. Faz 2, vai buscar o terceiro. Então, assim, muito legal. 6 gols em 2 jogos, né? 6 gols em 2 jogos. A intensidade do trabalho do Thiago Motta. Acho que a Juventus ainda tem uma questão ali de falta de elenco ainda. Ou pelo menos, não que os caras sejam ruins, mas pelo menos os caras, nesse momento, não tem aquela grife de você falar, cara, esse cara é diferente, esse cara resolve o jogo. Pode ser que isso seja construído. Tá. Afinal, você está falando de um time... Não é nem só profundidade, então, é qualidade mesmo. É, qualidade, não na qualidade no sentido assim, o jogo está apertado. Os caras estarem prontos. Não me lembro aqui da tabela da Juventus, mas deixa eu olhar aqui, é pote 2, né? Aqueles caras pra você dar a bola e falar, isso aqui resolve. O cara tá pronto. Exatamente, né? você está jogando lá, a Juventus vai pegar o... Vou pegar aqui o Benfica, o jogo está apertado na luz. É que Juventus é Benfica em casa. Mas beleza, você tá jogando contra o Leipzig, fora. O jogo tá apertado. Chato. Aí já vai lá, vai dar a bola no pé de quem pra alguém resolver? Acho que ainda falta, talvez, esse jogador. Mas isso pode ser construído. Acho que é um trabalho que nasce muito legal. Acho que hoje ainda tá atrás do Atlético de Madrid, por isso que a gente falou. Então, acho que seria uma nota 5 ou 6, né? Compra o Wallace. Acho que seria pra mim, junto com o Borussia Dortmund, nota 5 ali. Cara, mas tem um moleque na Juventus, o Yildiz, essas pronúncias de nomes turcos, às vezes elas variam muito. Mas cara, esse moleque ele é embaçado, mano. Embaçado. Tecnicamente falando, acho que ele pode, disso tudo que o Vitor Sérgio falou, eu acho que esse pode ser o moleque que vai virar a cara do time, de ser o protagonista a longo prazo. E o Douglas Luiz, que foi contratado recentemente, tá no banco, né? Tá no Começou no banco esses primeiros momentos. O titular tem uma outra função, mas num time, numa espécie de 4-2-3-1. Também outros que a gente não conhece muito. É Embangular. Já vi narrador, mas os narradores, os recentes, ouvi falando Embangular. Que tá sendo escalado como titular, também a ver como vai ser a temporada Locatelli, como né, todo. jogando, A dupla de volante jogando. é Locatelli e Faioli. E o Douglas Luiz tá no banco dos dois, mas... Fagioli. E tem ficado no banco até agora. Mas, vou falar um negócio pra você, é esperar, né? A Juventus é meio incógnita de maneira geral. Eu acho que esse time também tem um potencial de crescimento muito grande. Molecadinha boa. City. Segura. City acho que tem que segurar pra 10. Segura pro 10. Tá, gente, vamos Segura falar, o City, segura o Real Madrid, né? logo. Vamos segura logo o pra City, não- segura o Real Madrid. Só enganar a audiência. Né? Os dois que a gente falou era City e Real Madrid, óbvio. Então segura o City, segura o Real Madrid. Milan. O Rapaz, começo não tá legal. O começo não tá legal. É um trabalho, assim, o Pioli ficou 5 temporadas, né? 4,5, né? É Acho muito que é isso. tempo, né? É uma quebra
É uma quebra grande pro Paulo Fonseca, que chegou... Depois de botar o time dele lá, ele largou, era o Lille na França, ele largou o time na Champions e foi embora pro Milan. E eu acho que é elenco também, cara. As peças do Milan... Tem menos que a Inter e a Juventus, eu acho. Qualidade, né? Mesmo que a Juventus esteja muita molecada ainda começando, mas falta peças ao Milan, acho que de maneira geral, que você olha, tirando o Rafael Leão, que você fala assim, cara, esse camarada aqui é um nível mundial. Mas assim... Que também... se espera sempre mais, né? Claro, Rafael Leão. fechado. Né? Eu acho que ele ainda não conseguiu entregar tudo que ele aparenta ter em termos de qualidade, de potencial. Eu acho que assim, vai chegar o Morata, chegou o Morata, assim, mas não é um cara que... A sensação não é um cara que vai te carregar pra Saiu o Giroud, né? E chegou o Morata. Né? Saiu o Giroud, chegou o Morata, chegou também o Emerson Royal. Ficou no banco no último jogo. Chegou o Emerson Royal, chegou o Pavlovic, chegou o Fofaná, então assim, chegaram alguns... Assim, mas nada que te carregue, na minha visão, nada que te carregue. Mas como... Eu fico numa dúvida aqui, se esse Milan, ele tá mais pronto para jogar uma Champions do que a Juventus. Porque acho que o Milan tem menos coisa para fazer. Os dois trocaram de treinador, mas eu acho que o Thiago Motta quer fazer mais coisas diferentes. Se eu tivesse que apostar em alguém, e aí os dois são projeção, né? Diferentemente de Atlético de Madrid, Borussia, Liverpool e Inter, os dois são técnicos novos. Eu apostaria mais na Juventus do que no Milan, nessa temporada. Mas exatamente o que pesa mais pra você fazer esse... Primeiro, eu acho que o Thiago Motta é uma coisa que puxa muito, é um treinador que já deu pra ver no Bolonha a capacidade que ele tem de fazer muito com pouco. Não que a Juventus tenha pouco, acho que a Juventus tem até bem mais talento do que o Bolonha, mas a capacidade dele conseguir trabalhar ali com 15, 16 jogadores e fazer um time render muito. Então se a gente acha isso, teria que subir a Juventus e descer e o Milan entrar na 5. Eu tinha falado do Benfica na 3. O meu pensamento é esse, é baixar o Benfica. Acho que o Milan, apesar de tudo, tá à frente do Benfica. Eu tinha falado atrás, eu tinha falado do Benfica na 3. Eu botaria o Benfica na 3 e o Milan na 4. Eu tô com o Wallace nessa. Tá bom. Fecho. Mas tu acha o Milan superior a Juventus? Eu acho que a tendência é que para essa Champions, eu acho que o Milan tem menos coisa a fazer que a Juventus. E tu acha o Borussia um passo à frente desses dois? Acho que sim. Então baixa a Juventus, pô. Pode jogar a Juventus Então baixa a Juventus. Eu acho que pode fazer sentido. Beleza. Acho que eu ainda tenho dúvidas, mas eu apostaria um pouco mais na Juventus. Mas se quiser, pode baixar. O que tu prefere? Baixa a Juventus para 4, pode ser. Para você que é nosso espectador assíduo e tem o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque, é difícil o programa de hoje, porque esses escudos tudo doido aí para deixar alinhado, é difícil mesmo. Desculpem, não é a nossa intenção mexer com o seu toque. Juventus na 4 então, né? Fechou. Desce a Juventus para ficar juntinho com o Milan ali. Olha a distância na projeção que a gente tá fazendo aqui da Inter para os outros italianos, hein? Eu acho que ele tá bem mais forte. De distância Vai de palavra? Vai de palavra? Vamos, verdade. Distância é a minha palavra. Tá bom. Palavra surpresa. Coloca aí nos comentários. Mais fácil, mais pra frente eu falo a mim, então. É pra ver se você tá vendo o programa inteiro mesmo. Tá bom, distância. Isso não é vagabundo que volta no final, arrasta a barrinha pro final do programa. Aí é mole. Quero ver quem são os de verdade. Mônaco. O Mônaco Eu acho que a 1 tá pedindo o Mônaco, não? Então, cara, é uma incógnita também. Por exemplo, os brasileiros lá são uma grande incógnita, né? Muito problema de lesão, né? Muito problema de lesão. O Caio, por exemplo, voltou na temporada passada, jogou poucos minutos, Caio Henrique, né, o lateral esquerdo. Inclusive, gostaria de ter visto ele sendo mais testado na seleção lá atrás. O próprio Wanderson também tem questão com lesão, voltando. Não dá muito pra saber, cara. Eu acho... Os times franceses, sendo bem sincero, eu acho os times franceses eu acho que é muito incógnita. E eu prefiro apostar na Aston Villa. Do que tá aí, acho que é um mesmo, né? Tem até alguns jogadores interessantes. O Balogun, que fez muito gol na MLS, é uma cara que pode aparecer. O Minamino, aquele altos e baixos lá que a gente conhece. Agora o jogador nota 5,5. O Zaccaria também, aquele que foi da Juventus também, que varia pra caramba de desempenho. Então, assim, Wanderson e Caio Henrique são dois jogadores brasileiros que a gente espera muito, mas vira e mexe tendo problema de lesão. Acho que essa 1 fica... Eu acho assim, por exemplo, o Aston Villa, mesmo com todos os problemas, vai para um playoff da vida, vai para uma penalidade. Ele tem o Dibu. Ele tem o Dibu, né? Irmão, então assim, tu já tem um cara que já tem um diferencial técnico em alguma posição. E eu acho que até um time interessante. Por exemplo, o Oli Watkins eu gosto. Vamos de Mônaco, não. Pseudo, tem saudades do Minamino, Pseudo? Será que tem? Rei das Copas? Ele falou sim, tem. Deitava e rolava na Carabao Cup. Ele fala que
O Minamino, né? Aquele RB Leipzig, aquele Red Bull Salzburg apareceu e aí o Liverpool tinha lá um grandalhão, um louro de cabelo grande e o Liverpool comprou o Minamino. E o Haaland foi pro Borussia Dortmund. Mas se bem que ele prefere o Darwin Núñez o Pseudo prefere o Darwin Núñez ao Haaland. Nenhum problema, cada um com as suas preferências. Somos democráticos. Claro, tem gente que prefere comer pedra do que chocolate. Tem gente que prefere pipoca do que frutos do mar, velho. Pipoquinha doce. Cara, se cai uma pipoquinha... Tem um tempo que eu não compro. Vou no cinema hoje. É mesmo? Vou comer uma pipoca doce hoje. Vou postar no meu story. Mas você vai comprar a pipoca ou você vai fazer o esquema VSN? Não, vou comprar pipoca. Existem dois tipos de frequentadores de cinema. Vou comprar pipoca no cinema. Os que compram na bilheteria você compra no mercado. VSN. Não. A pipoca eu compro no cinema. Então, mas você leva o... Eu levo só o coisa pra poder pegar o refil e já não precisar comprar duas. É isso. Mas eu compro no cinema. Mas hoje vou... trabalho que isso dá. Hoje vou ao cinema, vou comer uma pipoquinha doce e vou botar lá nos meus stories. E eu vou comer um camarão de noite e eu vou ser mais feliz. Marca ele. Um é a nota do Mônaco. Um é Mônaco. Bom. E o novo Paris Saint-Germain, que vai dar muito trabalho. Que aí vem, posso falar a minha palavra? Velho. A minha palavra eu vou falar agora. Azareio. É isso, exatamente isso. Que é o PSG que pegou uma tabelinha, meu irmão. Como é que pode? Como diria o professor Luxemburgo, que eu tenho sempre a obrigação de citá-lo uma vez por programa. São as duas certezas da vida, tá? O Wallace vai citar o Luxemburgo e o Paris Saint-Germain vai citar mal no sorteio. Agora é pia, hein, Pseudo? Presta atenção, hein? Em chuva de tu pega a menor e senta. Já diria Vanderlei Luxemburgo. Essa frase era muito dita no Diário Lance, que o senhor trabalhou lá também, igual a minha. A reação do Pseudo do ponto impagável. É pia, tem que botar um pia agora. Porque quando a grande vier, o senhor já tá ocupado. O PSG pegou a maior. Cara, a tabela do PSG, Manchester City, Bayern, Atlético de Madrid, Arsenal, só aí. Pote 1 e 2. City, Bayern, Atlético de Madrid e Arsenal. Aí, pote 3. Me pega o PSV, campeão holandês. Então, assim, pote 4. Pegou o Stuttgart, vice-campeão alemão. Tudo bem que o Stuttgart perdeu o Peça. Perdeu o Girona, que perdeu o Peça. Tá no 0 aqui, mas pegou. Então, assim, uma tabelinha enrolada. Enrolada. O começo é um bom começo. O João Neves, né? João Neves chegou... Tá mandando no meio-campo do Paris Saint-Germain, liberou um pouquinho mais o Vitinha, o time tá todo cheio de graça na frente. Eu não sei no nível quando subiu o sarrafo de exigência, outro se nível. Esse time vai ter aquilo que a gente falava, de alguém para chamar a responsabilidade, mas o começo é legal. A minha dúvida é, o Paris Saint-Germain hoje é mais forte que o Dortmund? Porque eu acho que ou é 5 ou é 6. Eu vejo o Paris Saint-Germain hoje num estágio... O Luiz Henrique ficou. O Luiz Henrique é um baita de um treinador pra mim. A minha dúvida é se é 5 ou 6. Então, eu tenho uma outra pergunta. Ele é mais forte que Milan e Juve hoje? Eu acho que é. É? Eu acho que é. Tenho uma certa dúvida com a Juve, mas beleza. É porque a Juve é muito projeção, né? Pra mim seria nota 5. Eu acho que o PSG tem talento ali. Que pode ser... Tem, mas não é assim como a Juventus, que também tem, mas assim, quem é o cara que você vai dar a bola quando o jogo estiver apertado? No PSG? Vai ser o Dembélé? Acho que vai ser o Dembélé hoje. Colomani, talvez? Eu acho que hoje é o Dembélé. Tô até pegando aqui. Dembélé. Tem um cara que que começou voando a temporada e que acho que vai ser o cara que vai ser a referência desse time, que é o Barcola. Barcola começou voando. Eu gosto do Barcola. Se você pegar esse meio de campo, tudo bem que é um meio de campo muito pro futuro ainda, de jogadores que estão se desenvolvendo. Mas, pô, Zaha Emery, João Neves e Vitinha é um bom meio de campo. Ainda tem o melhor jogador da Euro pra mim, que é o Fábio Ruiz. Se ele jogar no PSG o que ele jogou... Se transformou, né? Se ele jogar no PSG o que ele jogou na Espanha... todo mundo, né? Os caras olharam aí e falaram, ele nunca jogou isso. Não, a reclamação era ele ser titular no começo da Euro. 2 jogadores da Espanha eram questionados. O Fábio Ruiz titular e o Cucurella titular. Os dois fizeram uma Euro maravilhosa. O Pseudo tá provocando aqui. Do jeito que vocês estão falando, o PSG é 9. Não, pô, não. Acho que pra mim ou é 5 ou é 6. Eu iria de 6, mas... Eu iria de nota 5, cara. Eu acho o Atlético de Madrid ainda mais confiável pra jogos de mata-mata. Eu iria de 6. Mas esse trio de meio campo é bem interessante. O grande problema do PSG é elenco também, né? E também a gente precisa dizer. Mas é que tem elenco, cara. Porque, por exemplo, a gente falou João Neves, Vitinha, Zaire Emery e Fábio Ruiz. Um desses é banco. Sim. Um desses é banco.
Do ataque, Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Gonçalo Ramos, E o desses é Asensio banco. jogou numa espécie de falso 9 em algum momento também. Quem? Asensio. Ah, o Asensio, então desses 5 aqui, ó, Asensio, Barcola, Dembélé, Kolo Muani e Gonçalo Ramos, 2 desses são banco. O time... E tem um componente O time melhorou, não é? Mas eu acho que o Atlético de Madrid tem mais peça ainda. Eu acho que o Atlético de Madrid tem mais peça. Eu iria de nota 6, mas beleza. Junto com o Atlético de Madrid. Eu vou com o PSG. Eu acho que o Atlético de Madrid... Apesar de eu achar o Atlético com mais peça. Mas tem um componente aí, cara. O PSG joga muito mais solto essa Champions, com muito menos pressão. Muito menos. É outra parada, é outro muito clube menos. Agora com... Quem é a referência do PSG hoje? Luiz Henrique. Que é uma outra coisa. Mas a Clara já tinha falado isso na temporada passada. A Clara que acompanha o dia a dia do PSG. No ano passado ainda tinha o cara lá. Isso. Mas ela falou, cara... A temporada 23-24, ela começa com um dono do time e ele se chama Luiz Henrique. E todas as decisões do PSG nessa temporada vão pra esse caminho. E foram mesmo, cara. Se você parar pra pensar, foram mesmo. O PSG se preparou pra perder o Mbappé. Goste ou não disso, tá? Você pode achar um absurdo. Como é que prepara pra perder o Mbappé? Mas preparou. O Luiz Henrique é o nome do sabia que já ia ver. Tá, mas eu acho... Tá bom. RB Leipzig. E aí o Leipzig entra no 5 aí, acho que... Tá. O Real Madrid a gente já segurou, tá, pro 10 ali, quando a gente falou com o City. RB Leipzig entra na 5. Você acha o Leipzig mais forte, claramente, do que a Juventus? Cara, a Juventus... Então, volta a Juventus pro 5, eu acho. Porque... Não, acho que pode... Mas eu acho que... Eu acho que o Leipzig... Eu acho que ele tá alinhado com Dortmund e Juventus. Eu acho. A Juventus é muito progressão, né? Muito projeção. O Leipzig é menos, mas também né? Muita molecada, né? Xavi Simons, tô falando pro bem, projeção pro bem. Você tem o Xavi Simons que pode subir. Perdeu o Dani Olmo, que perdeu um grande jogador. Mas você tem o Openda que pode jogar muito. Gosto muito do Openda, então assim, tá bom, pode ser a nota 5 aí. Pode ser? Pode ser, fechou. Tá, e o Sporting, que no momento é o melhor time português. Com certeza. Esse time é muito bom e acho que ele pode fazer uma graça boa na Champions aí. Agora... Ele não perdeu gente assim... Não perdeu. Né? O Gyökeres, que muita gente falou, vai ficar. A espinha do time campeão português está aí. Talvez, cara... Mas pouca gente com experiência de Champions também, né? Pouca gente de experiência de Champions. De grande, né? Tamanho. Até o próprio treinador, né? O Rubem Amorim é super jovem, né? Tem 39 anos, não tem uma história de Champions como treinador. Cara, e se a gente subir alguém da 5 e botar o Sport na 5? Ou o Sport tá alinhado com o Milan? Porque o Sport tem que ficar na frente do Benfica, isso é certo. Tem, tranquilo. Não, se a gente quiser subir o Borussia... Eu pensei em subir o Borussia. Então, eu acho que hoje, por desempenho, o Sporting tá à frente do Milan. Desempenho, manutenção de um treinador, manutenção de um trabalho, manutenção de uma espinha, ele tá à frente do Milan. Se tu quiser subir o Borussia, eu topo. Eu topo subir o Borussia e botar o Sport pra subir. O Borussia, a Juventus tava na nota 4 até outro momento, né? Seria incoerente da nossa parte. Pode subir o Borussia. Nada que a gente já não tenha feito também. Claro. Então sobe a Juventus lá para o primeiro lá. E bota o Sport nessa aí também. Sport no meio ali. Tá bom, tá justo. Acho que é isso. Talvez... Alguém acima do Sport na 5 que você falou, não? Bota a Juventus em cima, eu acho. Tá. Simbolicamente. Eu acho que o trabalho tem muita margem de crescimento. Eu também acho. Acho um bom trabalho. Eu acho que o Sport e Leipzig tem certa semelhança, de jogadores que já estão num bom nível, mas que podem explodir nessa temporada. Eu tô de acordo. Acho que o Sporting foi o campeão português, assim, jogando muita bola. Jogando bem, atacando, agressivo o tempo todo. Um ataque de quase 100 gols, tá? Exatamente. O Sporting fez 96 gols no último campeonato português, assim, muito à frente do segundo melhor ataque. Muito à frente. Quem vai ser o campeão? City ou Real Madrid? Cara, eu acho assim. Vamos lá. Importante. Vamos aonde? Vamos lá. Vamos ao 10. Vamos ao 10, ok. Cara, primeiro, acho que já na temporada passada, eu tô muito tranquilo pra dizer que eu acho que se o Manchester City tivesse tirado o Real Madrid, ele seria o campeão. Porque o nível de atuação dos dois times, em comparação ao que vinha se apresentando ali, foi muito superior. O Real Madrid ganhou nos pênaltis, né? Isso. Quem jogou mais bola no confronto, na tua opinião? O City jogou pra mim, Manchester City. Também. E eu acho que esse time tem algumas adições nessa temporada. Acho que vai entrar num outro ponto daqui a pouco, recuperando o Vitor Sá falou, né? De punição, de Premier League. Mas falando só do Manchester City, como adições na temporada que tem muito a ver com o que o Guardiola entende de futebol.
Eu vejo muita gente falar um absurdo, uma loucura, que é o Guardiola engessar jogador, que o Guardiola faz mal para jogador, que o Guardiola destrói jogador. Posso resumir? Terraplanismo da bola. Boa, excelente. Excelente. Ótima definição. Excelente. Porra, meu irmão. Ótima definição. Ótimo. Terraplanismo da bola. Eu acho, e já está Você está dizendo que o Guardiola é o Henry Ford do futebol. ele é um desses. O Pseudo é um desses. Um desses terraplanistas é o senhor Pseudo. Ninguém questiona o resultado do Ford, a questão é o método, diz o Pseudo. Eu acho, por exemplo, já está sendo, né? O Savinho, eu acho que é uma peça que ele vai ser um diferencial nesse ano na temporada pro Guardiola muito grande. É uma peça que... E nós estamos gravando na sexta-feira, né? A janela fecha dia 2. Há quem diga que o City ainda fará a contratação volumosa nesta janela. Você pode estar vendo o programa Você pode estar vendo com essa contratação já realizada, mas tem o Gundogan também, né? O Gundogan volta. Nossa, ainda voltou. Ainda volta o Gundogan. Então, assim, eu acho esse time muito forte. Eu acho que é muito difícil enfrentar o City. Do outro lado, os caras pegaram o Mbappé. O Real Madrid pegou o Mbappé. É muito forte, é muito difícil. Mas aqui, é milésimo. Nós estamos falando de milésimo do milésimo do milésimo. Eu aposto em Pep Guardiola. É mesmo? Então, rapaz, eu acho que vai empatar, eu acho. Não, vai lá, VSR. Não vai? Não acho que vai empatar, não. Eu acho que tem um componente aqui que é... Então eu já digo logo que eu iria de Real Madrid. Você empataria. Então o Vitor Sérgio vai desempatar. Então eu vou desempatar. Eu acho que... E nem estou falando isso porque o Real ainda não engrenou. Quando a gente está gravando esse programa, o Real jogou 3 vezes no Espanhol, ganhou uma e empatou duas. Né? Não estou nem considerando as duas isso. fora e ganhou a que fez em casa. Né? Exatamente, ganhou a que fez em casa, muito início e tudo. Eu acho que o Manchester City terá que lidar com a tal da punição no meio da temporada. Você acha que vai vir pesada a punição? Eu não sei se pesada a nível de rebaixar, como muita gente fala. Inclusive, se você for às casas de jogos, a cotação do Manchester City é uma cotação de time de meio de tabela para baixo. Cotação para rebaixar. Para rebaixar? Para rebaixar. Só para você ter uma ideia, nas casas de apostas, geralmente Liverpool e Arsenal estão com cotação para rebaixamento de 2.000, 1.800, 1.900, ou seja, a cada R$1 vem de volta, se for rebaixado, R$2.000. A do Manchester City é na casa de 10 a 15 reais. Rapaz. Por quê? Porque muita gente acha que é possível que o City seja punido com muitos pontos a ponto dele correr de risco de rebaixamento. Eu acho que ele... 2.000 para 15. 2.000 para 15. É muito grande mesmo. Nós estamos ter uma ideia. De 133 vezes. Tem 133 vezes mais chance do Manchester City cair do que Na casa que eu tinha olhado, a cotação do City era 12. Os caras sabem de alguma coisa, era, né, 12. Quem estava acima era o Fulham, com uma cotação de 10,5. Quem estava abaixo era o Aston Villa, com uma cotação de 18. Ou seja, então, mais fácil o City cair do que o Aston Villa, nas casas. Nas casas, então, hoje é isso. Olha. Por quê? Porque tem muita gente achando que o City possa ser punido a ponto dele correr risco de rebaixamento. Eu não acho que isso vai acontecer. Então, o Fred Caldeira, só no pé de raciocínio, para seguir desse ponto, o Fred Caldeira, quando começaram as investigações, ele fez lá um vídeo explicando, ele colocou, olha, pegando os piores cenários, né? Cenário péssimo, o City ser rebaixado e ter que subir de novo. O pior do que o péssimo, catastrófico, o City tem que começar tudo de novo lá da quarta divisão e mudar até o nome, para Blues of Manchester. Então, isso está na mesa, tá? Isso pode acontecer. Então, eu acho que o City será punido a ponto de prejudicar a briga dele para ser campeão. E aí, se isso acontecer, eu acho que eles vão focar tudo para ser campeão na Champions. Então, eu iria para Manchester City. Então ganhou o City. Cara, City na 10 e o Real na 9. A gente tá comprando a briga aqui. Porque não apostar num time que é 15 vezes campeão da Champions... E a gente fez isso ano passado. E perdeu. Como diria aquele nosso amigo, errou e continua errando. E perdeu ano passado. Isso mostra a personalidade. Nós não somos movidos necessariamente a resultados. Não, e mostra não analisamos resultados. E mostra assim, que a gente erra, mas erra com análise. Convicto. Erra com análise. Erra com análise. Você não tira isso aqui do Roscoff. Você erra pensando assim, pode ter seu momento. Não erramos de olho fechado, erramos enxergando o que tá fazendo. E se você quiser fazer, cara, essa é muito bom. Esse de projeção é legal.
a galera fazer e mandar pra gente também. Bota no Instagram, bota no Twitter e marca a gente também, é importante. Ficou só uma palavra, porque você não falou a palavra surpresa. Ficou só aquela mesma. Mas não vou falar agora, não. Eu falei azareio. Você falou? Azareio você já deu agora no final. Não pode repetir. Não pode repetir. Eu vou Mas a minha tá lá. Quem viu, viu. Quem não viu... Eu fico sem. Fico pra semana que vem. Botar nos comentários. Semana que vem você manda 2. Tá bom, fechou. Pra pagar de hoje. Like aí. Sugere temas também nos comentários. Semana que vem a gente se vê com mais um de 0 a 10. Boa Champions pra todo mundo. Dia 17 começa a fase principal. Um monte de clássico, um monte de jogo grande. Você vai ver tudo na TNT do Space e na Max. Valeu!